Eu nunca gostei de falar sobre isso, principalmente porque ninguém acredita quando eu conto. Mas quem já morou no interior sabe que existem lugares que não deveriam ser tocados, e a roça do meu tio era um desses lugares. Isso aconteceu em Itanhem, interior da Bahia, uma região isolada, cheia de mata fechada, estrada de terra e silêncio demais durante a noite. Lá todo mundo sabia que aquela propriedade tinha algo errado, mas ninguém nunca falava diretamente. A roça era do meu tio, um homem estranho que vivia sozinho e evitava qualquer tipo de contato com vizinhos. Diziam que ele mexia com coisas que não devia, rituais, coisas antigas, coisas que ninguém ali tinha coragem de explicar. Mas o pior não era isso. O pior foi o que aconteceu com ele. Uma noite, completamente fora de si, ele saiu andando em direção ao curral de porcos, como se estivesse sendo chamado. Ele entrou e nunca mais saiu de lá consciente. Na manhã seguinte, quando meu pai foi procurar por ele, encontrou algo que ninguém daquela família conseguiu esquecer. E foi exatamente um ano depois disso que eu me mudei para aquela mesma roça. Na primeira noite, eu quase não dormi. Não era medo, pelo menos não no começo. Era mais aquela sensação estranha de estar em um lugar que não é seu. Silêncio demais, escuro demais, e uma sensação constante de que alguém estava ali, mesmo quando não tinha ninguém. A casa era simples, madeira velha, rangendo a cada vento. Eu deitei cedo, tentando ignorar tudo aquilo. Mas acordei no meio da noite, sem saber exatamente por quê. Fiquei parado, olhando para o teto, tentando entender o que tinha me acordado. E então eu ouvi passos, lentos, arrastados, do lado de fora da casa. Meu corpo travou na hora. Não era som de animal, não era vento, era alguém andando. Levantei devagar, tentando não fazer barulho, e fui até a janela. Olhei para fora. Nada, só escuridão. Mas o som continuava, contornando a casa, como se tivesse me procurando. Meu coração começou a acelerar. Eu fiquei ali, parado, tentando convencer minha mente de que aquilo tinha alguma explicação. Mas foi quando eu olhei mais uma vez para o quintal que eu vi o curral. A porteira estava aberta. Eu tinha fechado ela antes de entrar. Eu tinha certeza. Fiquei olhando aquilo por alguns segundos, tentando entender. E então, os passos pararam. Silêncio total. E no meio daquele silêncio, veio um som. Baixo, quase como um sussurro. Chamando meu nome. Eu me afastei da janela na hora. Fingi que não ouvi. Fingi que não era comigo. Voltei pra cama e fiquei ali, imóvel, sem coragem de olhar de novo. Mas, naquela noite, eu tive certeza de uma coisa. Eu não estava sozinho naquela roça. E o que quer que estivesse lá fora, sabia exatamente quem eu era. Na manhã seguinte, tentei agir como se nada tivesse acontecido. O sol já estava alto, iluminando a roça e trazendo aquela falsa sensação de segurança que só o dia consegue dar. Eu fui até o curral com cuidado e a porteira estava realmente aberta. Não tinha sinal de arrombamento, nada quebrado, nada fora do lugar. Só aberta, como se alguém tivesse passado por ali durante a noite. Os porcos estavam quietos demais, todos olhando na mesma direção, como se ainda estivessem esperando alguma coisa voltar. Eu fechei a porteira devagar, sentindo um desconforto estranho no peito. Quando me virei para sair, reparei em algo no chão. Pegadas. Mas não eram normais. Elas pareciam erradas. Algumas estavam viradas ao contrário, como se alguém tivesse caminhado com os pés invertidos. Outras simplesmente começavam do nada e terminavam no meio do curral, sem continuação.
Aquilo não fazia sentido nenhum. Na hora, lembrei de histórias antigas que eu já tinha ouvido, mas preferi ignorar. Passei o resto do dia tentando ocupar a cabeça, consertando coisas na casa, limpando o terreno, qualquer coisa que me mantivesse longe daquele pensamento. Mas quanto mais o sol descia, mais o silêncio voltava. E quando a noite começou a cair, junto com ela veio aquela sensação de novo, pesada, como se o ar ficasse mais tenso. Eu tentei me convencer de que era só impressão, mas meu corpo parecia não acreditar nisso. Naquela noite, o som voltou. Mas não eram passos dessa vez. Era um assobio. Baixo, lento, vindo de dentro da mata. Um som que parecia brincar com o vento, mudando de direção o tempo todo. Às vezes parecia perto, às vezes longe. Eu fiquei parado dentro da casa, ouvindo aquilo, sem coragem de sair. E então, o assobio parou. Do nada. Como se tivesse sido cortado. Foi nesse silêncio que eu ouvi de novo. Não um assobio, mas algo diferente. Um estalo seco vindo do curral. Depois outro. E mais um. Como se alguém estivesse andando lá dentro, devagar, pisando na madeira. Eu não fui ver. Eu não tive coragem. Mas naquela noite, deitado na cama, com os olhos abertos no escuro, eu comecei a entender que aquilo não era só um lugar abandonado. Na terceira noite, eu já não conseguia mais fingir que aquilo era coisa da minha cabeça. O silêncio da roça parecia diferente, pesado, como se tivesse algo escondido nele. Eu tentei dormir, mas não consegui. Fiquei deitado, olhando para o teto, esperando, sem saber exatamente o que. Até que, em algum momento, eu ouvi de novo. Não eram passos, nem um assobio. Era outro som, algo mais lento, como se alguém estivesse respirando do lado de fora da casa. Eu levantei com cuidado e fui até a porta. Meu corpo não queria ir, mas alguma coisa em mim insistia. Encostei a mão na madeira e fiquei ali, ouvindo. A respiração continuava, lenta, irregular. O sol já tinha nascido, mas a luz não parecia suficiente para tirar o peso da noite anterior. Mesmo assim, eu sabia que precisava ir até o curral. Alguma coisa ali não estava certa. E enquanto eu não visse com meus próprios olhos, aquilo não ia sair da minha cabeça. Peguei coragem, respirei fundo e fui andando devagar pelo terreno, sentindo cada passo mais pesado do que o normal. Quando eu me aproximei, senti um cheiro primeiro. Um cheiro forte, estranho. Não era só sujeira ou animal. Era algo mais antigo, como coisa esquecida. A porteira estava fechada dessa vez, mas a madeira parecia marcada, como se tivesse sido arranhada por dentro. Eu abri devagar, tentando não fazer barulho. Os porcos estavam lá, mas não estavam normais. Nenhum se mexia. Nenhum fazia som. Todos estavam parados, olhando para a mesma direção. Eu segui o olhar deles. No canto do curral, perto da cerca, o chão estava diferente. A terra parecia revirada, mais escura, como se algo tivesse sido mexido ali, muitas vezes. Eu dei alguns passos para frente, sentindo o coração bater mais forte. Foi quando eu vi. Não era algo inteiro. Não dava para entender direito o que era. Mas tinha marcas, pedaços, sinais de que alguma coisa tinha acontecido ali, mais de uma vez. Eu senti um arrepio subir pelo corpo inteiro. Aquilo não era só sobre o meu tio. Aquilo vinha de antes, muito antes. E foi então que eu percebi outra coisa. No chão, misturado com a terra, tinham símbolos. Desenhados de forma irregular, como se tivessem sido feitos à mão. Linhas tortas, círculos incompletos. Nada que eu reconhecesse, mas tudo ali parecia ter um propósito. Eu me afastei devagar, sem tirar os olhos daquilo. E quando virei para sair,
Ouvi um som atrás de mim, um estalo. Eu congelei. Não quis olhar. Não queria olhar. Mas algo dentro de mim sabia que não era mais só memória, nem só marca no chão. Tinha alguma coisa ali comigo, quieta, esperando. E dessa vez, eu estava dentro do curral. Eu não olhei para trás na hora. Meu corpo simplesmente travou, como se qualquer movimento errado pudesse piorar tudo. O ar dentro do curral parecia mais pesado, difícil de respirar. Eu fiquei ali, parado, tentando escutar melhor. Mas o silêncio que veio depois do estalo era ainda pior. Era um silêncio que parecia vivo, como se estivesse esperando alguma reação minha. Foi então que eu senti. Não foi um som primeiro, foi uma sensação. Como se alguém estivesse muito perto, perto demais, atrás de mim. Eu podia jurar que tinha algo respirando, devagar, irregular. Meu coração começou a bater tão forte que eu conseguia ouvir no próprio ouvido. E antes que eu tivesse coragem de me mexer, veio a voz. Baixa, arrastada, quase falhando, chamando meu nome. Não vinha de fora, não vinha da casa, não vinha da mata. Aquela voz estava dentro do curral, dentro daquele espaço fechado, como se tivesse presa ali. Ou pior, como se sempre tivesse estado ali. Eu dei um passo para frente, tentando sair, mas o chão pareceu mais pesado, como se prendesse meu pé. Foi quando eu ouvi outro som, um arrastar lento vindo de trás. Não eram passos normais. Era como se algo estivesse sendo puxado, ou se movendo de um jeito que não era feito para andar. E junto com aquele som, veio o cheiro de novo. Mais forte, muito mais forte. Eu não aguentei. Saí do curral sem olhar para trás, quase tropeçando na terra. Atravessei o terreno rápido, sem coragem de parar, sem coragem de pensar. Só entrei na casa e fechei a porta. Mas antes de travar, eu ouvi mais uma vez a mesma voz, mais clara dessa vez, mais perto. E ela não chamou só meu nome. Ela disse